Será que é muito burocrático fazer um pacto antinupcial? Eu sou Laura Nogueira, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, e nesse vídeo eu quero te explicar os pormenores de como é feito, registrado, escriturado um pacto antinupcial e como ele vai ter validade dentro do seu casamento. Eu sei que quando se fala em planejamento matrimonial, pacto antinupcial, a maioria das pessoas pensa logo em burocracia, excesso de papelada, juridiquês desnecessário, muita confusão, mas não é bem assim que acontece. É óbvio que um pacto antinupcial, como forma de validação da vontade daqueles noivos, da vontade daqueles nubentes, precisa ter uma forma específica, precisa seguir uma forma específica para que ele não só exista, mas também tenha validade jurídica e principalmente eficácia para você, para o seu companheiro ou companheira e principalmente para a sociedade. É por isso que um pacto antinupcial passa por um procedimento em sede de cartório, mas também não é nada inacessível ou que você não possa fazer com simplicidade, principalmente estratégia. Primeiramente, eu quero te explicar que um pacto antinupcial é um acordo de vontades formalizado através de uma escritura pública. Laura, como assim um acordo de vontades? É um contrato por meio do qual os nubentes, os noivos, vão escolher não só o regime de bens, mas também todas as implicações patrimoniais, relacionais, convivenciais relativas ao matrimônio, relativas ao casamento. E é justamente por isso que o pacto antinupcial precisa ser feito antes da realização do casamento, para que, após a realização do casamento, ele tenha validade jurídica. E um casamento, assim como o pacto, é um procedimento que exige uma burocracia. O casamento ele ocorre dentro do cartório de registro civil de pessoas naturais, ou seja, é o cartório que conta toda a história da sua vida. Conta desde o seu nascimento com a sua certidão de nascimento, conta a história da sua relação com a sua certidão de casamento e, infelizmente, conta uma história de falecimento com a certidão de óbito. Dentro do procedimento de casamento, existe uma subfase chamada de habilitação para o casamento. É justamente nessa subfase que mora o pacto antinupcial. No entanto, o pacto antinupcial, por ser um acordo de vontades, não basta que esteja para o casamento, que é algo tão solene e tão burocrático, escrito em um contrato particular. É por isso que esses nubentes, esses noivos, vão até um cartório de notas, um cartório ou tabelionato de notas, tornar esse contrato de pacto antinupcial um documento público através de uma escritura pública de pacto antinupcial. Calma para você não se confundir. O casamento em si, ele acontece sim no cartório de registro civil. Mas o pacto antinupcial, para obedecer à forma que a própria legislação, que o próprio Código Civil traz, precisa ser feito através de uma escritura pública. E em qual cartório se faz a escritura pública? No cartório de notas. É justamente por isso que existe sim uma divisão, uma separação dos cartórios competentes para cada coisa. O cartório em que você vai casar é o cartório de registro civil. O cartório em que o seu pacto antinupcial vai ser escriturado, colocado como um documento público com a fé pública que o tabelião tem, é o cartório de notas ou tabelionato de notas. Depois que fica pronta a escritura pública de pacto antinupcial, ela precisa sair do cartório de notas e ser direcionada ao cartório que, enfim, vai realizar o casamento daqueles noivos, que é o cartório de registro civil. Então, o pacto antinupcial feito no cartório de notas vai ser encaminhado, direcionado ao cartório de registro civil para ser anexado ao processo, à subfase de habilitação para o casamento. Essa subfase de habilitação para o casamento, como eu já havia explicado a vocês, que fica dentro do cartório de registro civil, é aquele momento, é aquele procedimento em que o cartório vai analisar se aqueles nubentes podem casar, se existe algum impedimento para o casamento ou se existe alguma condição suspensiva para a realização do casamento. E se estiver tudo certo com os nubentes e principalmente com as documentações, o pacto antinupcial vai ser anexado ao processo de habilitação para o casamento.
mas é importante que você tenha ciência de uma coisa. Não adianta apenas fazer o pacto antinupcial se o matrimônio não se realizar. Depois que o pacto é colocado dentro do processo de habilitação para o casamento, o matrimônio no registro civil precisa acontecer para que o pacto tenha validade jurídica. Laura, certo. E a gente para por aí? Não necessariamente, porque o pacto que foi feito através de uma escritura pública dentro do cartório de notas e anexado ao processo de habilitação para o casamento no registro civil tem validade perante aqueles nubentes. Sim, tem validade entre vocês dois depois da realização do casamento. E em relação aos imóveis que foram discutidos dentro do pacto antinupcial? E em relação às empresas que foram discutidas dentro do pacto antinupcial? É justamente por isso que depois de realizado o matrimônio, depois de anexado o pacto antinupcial e depois que aquele casamento passa a valer conforme aquelas regras, esse mesmo pacto antinupcial precisa ser averbado em outros cartórios. Laura, eu não entendi, ainda está muito confuso. Calma, porque eu vou te explicar. Vamos supor que você e o seu cônjuge ou a sua cônjuge tenham colocado dentro do pacto antinupcial de vocês que cada um de vocês dois possui, antes de casar, um imóvel próprio. Você tem uma casa e ela tem um apartamento. E que esses dois imóveis não vão se comunicar dentro do patrimônio do casal. Ou seja, se vocês em um futuro vierem a se separar, esses patrimônios estarão fora. Você tem o seu patrimônio particular, a sua casa, e ela tem o patrimônio particular dela, o apartamento. Uma vez que vocês discutiram dentro do pacto antinupcial questões relativas a dois imóveis, as pessoas que tiverem interesses patrimoniais relativos a esses imóveis, como credores, devedores, até mesmo o Estado para questões fiscais, precisa saber que a sua casa é um bem particular seu, portanto, o patrimônio da sua cônjuge não entra nas respostas das dívidas desse imóvel, assim como o apartamento dela é um bem particular dela e o seu patrimônio não responde sobre as dívidas desse apartamento, certo? Para que esse pacto, para que essa discussão que vocês fizeram, para que esse acordo de vontade de vocês tenha validade perante outras pessoas, para que outras pessoas não possam questionar o que vocês decidiram ali, esse pacto também precisa ser averbado ao registro de imóveis desses dois imóveis. Tanto da sua casa, que é um bem particular, que ficou como um bem particular, quanto do apartamento dela, que também ficou como um bem particular. Porque uma vez que esse pacto é averbado no registro de imóveis, na matrícula, na escritura desses dois bens, ok, o acordo de vontade de vocês está valendo também perante terceiros e o patrimônio de vocês, os particulares, não vão responder pelas dívidas comuns. Deu para entender, basicamente? Quando a gente tira o pacto antinupcial apenas do registro civil e vai dando a ele publicidade em outros cartórios, em outras competências, como é o caso do registro de imóveis, você faz com que esse pacto tenha validade perante outras pessoas. Então, se o seu imóvel precisar responder por uma dívida, o patrimônio da sua cônjuge não vai entrar nessa discussão e vice-versa. Laura, e se uma empresa foi discutida dentro do pacto antinupcial? É a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. O pacto antinupcial precisa ser averbado junto à junta, ficou redundante, comercial. Por quê? Porque as disposições que vocês fizeram a respeito das empresas ou da empresa precisa ter validade perante terceiros. Certo, Laura, nós já fizemos o pacto antinupcial no cartório de notas, levamos para o registro civil, o matrimônio foi efetuado, averbamos nas matrículas dos imóveis, levamos ao conhecimento da junta comercial. Ok, agora você tem um pacto antinupcial que não somente tem validade jurídica, mas tem eficácia perante terceiros. Ou seja, as pessoas, a sociedade, a comunidade precisa também respeitar o acordo de vontade sobre o patrimônio de vocês, que vocês estabeleceram no pacto antinupcial. E mesmo que pareça que esses são procedimentos muito burocráticos ou procedimentos desnecessários, são exatamente eles que dão ao seu pacto antinupcial
nupcial, ao seu casamento, à sua família, a segurança jurídica que essa instituição merece. Se você vai casar e quer entender como as decisões familiares e patrimoniais podem implicar consequências jurídicas eternas para dentro e fora do seu relacionamento, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas outras redes sociais para ficar por dentro de todas essas informações.